Eu já tinha certeza que eu ia casar com ele. Nossa, cara. Meu Deus. Assim mesmo, eu tinha... porque eu não queria mais namorar, né? Eu não queria. Eu falava, Deus, eu não quero mais namorar, eu quero o meu marido. E aí um dia, eu orando sobre isso, né? E eu falei, Deus, eu quero só se for para ele ser meu marido. Senão, já não quero mais, né? E aquele dia eu tive certeza, assim, na oração, que ele era meu marido. Mas eu nunca falei nada para ninguém. E lá em Maringá eu era líder de um monte de coisas. E eu comecei a entregar as coisas. Comecei a passar, treinar gente para ficar no meu lugar. Avisei a gerente. Falei, olha, eu vou embora daqui um ano. Eu tô chocada. E aí eu ia ser treinada na época para ficar como gerente. E daí já foi treinar outra menina. E foi assim, porque eu tinha certeza absoluta que Você eu ia foi embora. fazendo os trâmites antes de tudo acontecer. Tudo. Meu Deus, Quando ele se passou isso no não é concurso, fé. Mulher de quando fé, ele mulher de fé. passou no concurso, eu já tinha certeza que eu vim embora pra cá. E aí foi assim. E ele tava namorando, e eu sabia que ele eu namorando. tava num final de um relacionamento assim, tava um pouco... eu tava meio que sabendo que não era aquilo, né? Mas não tinha terminado ainda, né? E daí eu falei, fui sincero, né? Olha, tá assim, sabe? E quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, tudo, daí essa certeza que... Essa mulher aí. E a gente... Porque eu fiz ele ficar na minha casa, né? Ó, porque ele não ia pro hotel. Cheguei lá, o pai dela foi buscar tal. Estratégia é tudo. Mas assim, Bateu o metro. foi muito engraçado, porque como a Cassi era filha de pastor na época, fazia teologia, ministrava na igreja também, aí ela era meio que vista, assim, pelos aspirantes a pastor, assim, essa mulher ideal para o meu Isso é ministério. a varoa valorosa. E aí eu cheguei e eu, sempre muito desbocado, assim, eu cheguei na festa, assim, o pai dela estava no outro lado, assim, do salão, e daí eu gritei no meio do salão, assim. E Eu já chamando meu pai de pai, né? Fui bem audaz, assim. Daí pai, anota aí, daqui um ano sou eu que levo essa. Meio que pra... Eu levo a outra. Eu levo a outra. Meio que pra demarcar o território, né? Aí todo mundo ficou meio assim, né? E eu como se não tivesse acontecendo nada, né? Foi bem engraçado. E foi exatamente, o nosso casamento foi 1 ano e 1 semana após aquele casamento. Aí ela veio e, para minha surpresa, a gente voltou rápido para casa porque ela tinha que pegar um voo lá de Maringá para Curitiba para um treinamento da empresa. Uma reunião da E eu empresa falei, em Curitiba. E ele falou, ela não tinha me o que eu avisado. fazer? Eu falei, você vai ficar aqui na casa conversando com meu pai, com a minha mãe, fica aí. Aí até ele comprou a passagem, né? Mas era para o outro fim de semana. Então ele passou lá alguns dias com a minha família, porque eu queria que ele Já se foi fazendo o teste. E eu estava de férias depois dessa semana de reuniões em Curitiba. Aí eu ia ficar uma semana, eu ia ficar 1 mês em Curitiba, na casa da minha tia, de férias. E aí eu falei, aí você pega... É bem pertinho daí, né? aí você pega o ônibus e volta para Curitiba, que ele estava de férias, né? Uhum. E daí a gente passou ali umas 2 semanas e meia juntos, mais ou menos, assim, que eu conheci a família dele, conheci a minha tia, que morava em Curitiba, que mora ainda, né? E foi onde nós começamos realmente o namoro. A namorar. E daí daí depois... Que daí ele terminou com a namorada Durou 1 ano dele. e 1 semana, mas 1 nesse ano e 1 1 semana. ano e 1 semana, como nós morávamos a 600 quilômetros de distância, nós nos vimos apenas 7 vezes. E na 7ª vez foi o casamento. Meu Deus, então, gente. em 1 ano, a gente ficava 2 meses sem se ver, só por mensagem e tal. E se via um final de semana, ou um feriadão, que dava 3 ou 4 dias. Porque ele estava morando em Joinville. E aí, quando ele não estava em Joinville, ele estava em Curitiba, na casa dos pais dele, né? E era longe para ir, não era assim também, vai e volta. E a grana já curta, daí... Mas isso, querendo ou não, deixou o casamento especial, porque vocês
teoricamente já tinham muita saudade um do outro. Sim. E aí, o dia do casamento, vocês estavam quantos dias já sem se ver quando foi o dia do casamento? Assim, Uns 2 meses, né? Uns 2 meses. Não, um casamento praticamente bíblico. Meu. Eu vi a noiva no dia do negócio. Tinha que cortar um estradão, viajar 2 meses pra chegar lá. Ver Mas a noiva. nada proposital, tá, Rafa? Não foi nada proposital. Da nossa parte, pelo menos, não. era difícil. Foi um arranjo Era divino. difícil, né? Tinha mesmo a grana para ir. O ônibus era demorado. Quando ele ia de carona, porque ele saía no meio-dia, né, do quartel. No batalhão eu tocava na banda e naquela época era meio expediente. Na sexta sempre foi, né? E se ele fosse de ônibus, era só às 10 horas da noite. Fardadinha você Pra podia chegar. pegar. Outro farda, dia colocava de manhã. farda, ia na Entrar. BR, dedão, era rápido. E aí ele chegava lá às 7h30. 7h30, 8 8 da horas noite, da saía daqui noite. meio-dia e E o chegava 8 friozinho horas. na barriga, esperando. Era bem bacana. Mas eu chegava, ela demorava um pouco para chegar ainda, porque ela estava na faculdade, ela chegava 9, 10 horas e tal. Aí eu chegava, já tomava um banho, falava com o Eu já ficava sogro. com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe se apaixonaram por ele desde o começo. isso Difícil foi gostar de Saulo. importante. Difícil gostar, só tem que se esforçar um Meus pouco. irmãos, Se ele der um abraço, gente, em vocês, pronto. O Casal em Comum é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iririú. Agende o atendimento pelo WhatsApp 47 99276 6294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 99255-5239 ou chama lá no Instagram @barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Paula Michalak, organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @Michalak Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269. Anuncie aqui. Entre em contato através do 47996947699 ou no @Bem em Comum e vem voar com a gente.